E bom dia para você que está em casa. O governo mexeu no investimento mais tradicional do brasileiro, a poupança. Conheça e entenda as novas regras. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre as mudanças na caderneta de poupança. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui com a gente o economista Celso Grise. Professor, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por sua presença novamente aqui com a gente. Imagine, eu que fico muito feliz. Olha, já estão em vigor as novas regras que regem os depósitos em cadernetas de poupança. O que já foi considerado o investimento mais tradicional para os brasileiros, agora vai se adaptar às mudanças da economia. Veja como era e o que muda na poupança. Até a última quinta-feira, a caderneta de poupança rendia 6,17% ao ano, mais a variação da TR, a taxa referencial básica. Com as mudanças, se a taxa Selic for maior que 8,5%, a caderneta de poupança terá esse rendimento fixo. Com os juros atuais de 9%, ela renderia 6,17% ao ano, mais a TR. Se a taxa for igual ou menor que 8,5%, o rendimento será de 70% da Selic, mais a TR. Isso apenas para os novos depósitos. Só para lembrar, a TR é uma taxa calculada na base média de rendimentos dos certificados de depósitos bancários. Já a Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela está em 9% e é estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Professor, antes de mais nada, por que a equipe econômica precisou mexer na poupança? Uma dificuldade grande que remanescia era o fato de que a equipe econômica, tendo como objetivo baixar as taxas de juros da economia nacional, ela acabaria deixando a caderneta de poupança com um rendimento muito maior do que aqueles dos fundos de investimentos, da indústria de fundos, como a gente chama. E, com isso, o dinheiro tenderia a migrar destes fundos para a caderneta de poupança. Claro que, de um lado, isso é muito importante para o governo, na medida em que o dinheiro que esteja na caderneta de poupança daí seja o financiamento da casa própria. Isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, o governo também precisa que a indústria de fundo funcione bem. Por que precisa, professor? Porque ele precisa girar a dívida do governo. E os grandes compradores dos papéis que representam as dívidas governamentais são exatamente os fundos. E os fundos precisam comprar esses papéis para que o governo tenha a capacidade de girar a sua dívida. Então, para que não houvesse uma fuga dos investimentos e todos fossem para a poupança, foi feita essa mudança? Foi feito isso reduzindo muito pouco o rendimento da poupança, mas dando aos fundos uma rentabilidade suficiente para ser competitivo em relação aos investimentos da poupança. Hoje a taxa é de 9%, a taxa Selic. A Selic. Essa mudança só vai valer se ela cair para 8,5%. Claro. Isso deve acontecer no final do mês? Olha, a reunião do Copom é uma reunião que vai tomar decisão sobre isso. É muito provável, pela disposição dos membros do governo, que essa taxa venha a 8,5%. Por outro lado, isso ainda vai ser avaliado, porque há o desempenho dos indicadores de inflação, que, se estiverem subindo, vão sugerir que esta redução possa ser de 8,75% ou possa ser deixada para o mês seguinte. É muito provável, entretanto, que essa taxa venha aos 8,5%. O pequeno investidor, ele saiu prejudicado, professor? Não, francamente não. A redução é extremamente pequena, como foi observado no programa, apenas para os novos depósitos. Os velhos não se mexem. Então, para o novo depósito, sim, há uma pequena queda. Eu diria que é uma queda na casa de 20 centavos a cada R$400 aplicados. Então, você tem uma perda de 20 centavos, é quase insignificante. Mas foi o suficiente para equilibrar a poupança com os investimentos em fundo. Restará aos fundos agora, para se tornarem mais competitivos, reduzirem a sua taxa de administração. Bom, agora uma informação importante para quem já tinha poupança e fez um novo depósito.
em separado o saldo da caderneta que está sob as novas ou sobre as regras antigas. O que estava depositado até 3 de maio rende pelas regras antigas. A partir desta data, o rendimento ocorre pelas novas regras. É isso, não é, professor? É exatamente isto. Aqueles saldos que se referem a depósitos anteriores vão ser mantidos. ATR com 9% de Selic, ATR mais os 6,17% ao ano. Nas novas regras, não. Nas novas regras será 70% da Selic mais ATR. A redução, volto a dizer, é muito pequena. Muito bem, você, telespectador, pode enviar suas perguntas e nós temos aqui já uma pergunta que tem a ver com essa mudança nos juros e tudo. É a Neide. Ela escreve o seguinte: eu tinha uma dívida com o banco de R$13 mil e depois de muita luta eu consegui uma negociação onde este valor virou R$28 mil em 48 parcelas. Isso foi feito há menos de 2 meses. Ela já pagou a primeira parcela. Será que eu posso renegociar essa dívida novamente depois dessas mudanças, professor? Neide, pode sim. Todos esses empréstimos estão sujeitos a novas negociações. Você poderá fazê-lo junto a esse próprio banco que renegociou essa parcela para você, renegociou esse saldo devedor para você, ou poderá recorrer a um outro banco, transferindo ou abrindo conta num outro banco, para que você possa obter condições mais vantajosas. É absolutamente permitido a você esse expediente. O Anderson conta que ele foi fiador de uma pessoa e essa pessoa desapareceu, sumiu. Ele quer saber se ele pode assumir essa dívida. O banco não aceita. O que ele deve fazer? Bom, o banco está meio fragilizado aí, porque se a pessoa sumiu, evidentemente, ela não vai pagar esse financiamento. E o único jeito do banco receber é através do seu fiador. Melhor seria para você exatamente chamar o banco e falar: olha, a dívida é esta, a taxa de juros cobrada é esta, isto me dá uma prestação muito forte, eu quero renegociar esse valor. Vamos calcular esse saldo devedor, for o caso até reduzi-lo um pouco, vamos reduzir a taxa de juros e pagar isso dentro de um prazo que me seja possível. E a posição do banco é frágil, ele não pode fazer outra coisa para receber, senão negociar com você e achar uma solução. Mais do que isso, Marilene, eu acredito que a disposição do banco em fazer isso é grande. Você deve estar encontrando alguma barreira, provavelmente por algum gerente menos informado. Porque se isto não houver uma solução como você pede, não houver um encaminhamento para isso, você vai ser obrigado a ir a outro banco, fazer um empréstimo a custo mais barato, quitar esse aí. Olha, a Patrícia Negro, ela pede uma ideia, né, uma ajuda, mas me parece que é um cálculo aqui. De qualquer maneira, olha, ela conta que tem um imóvel em construção que a previsão de entrega é para mais ou menos 60 dias. Então, ela coloca 2 possibilidades aqui. Então, o imóvel custa R$220 mil. Então, ela está pensando em fazer ou um financiamento de um tipo ou de outro. Uma das opções seria uma entrada menor, né, com um tempo de pagamento maior. E a outra, uma entrada maior com um tempo de financiamento menor. O que é mais adequado hoje? Bom, esses financiamentos hoje estão todos muito parecidos, não é? A taxa de juros se equilibram e quem não for competitivo e oferecer uma boa taxa não vai conseguir o seu cliente. Portanto, bancos e financiadores, de uma maneira geral, estão praticando as mesmas taxas. O que eu aconselho a você? Veja onde a prestação é menor, porque isso vai facilitar muito o seu pagamento mensal. Se você opta por um prazo menor, a opção por um prazo menor leva você a uma prestação maior. Se você der uma entrada maior e ampliar o prazo, você vai ter uma prestação menor. Então, deixe-me sugerir, veja quanto você ganha, veja quanto caberia dentro desse orçamento sem te apertar, amplie o prazo o quanto for necessário e dê a maior entrada para que você tenha um saldo devedor menor. Você terá maior conforto, maior tranquilidade, porque com uma parcela menor, o seu orçamento fica liberado para outras despesas também. O Rinaldo Félix, ele escreve: na hora de pedir o cartão de crédito,
ele é oferecido pelo banco e quando você tem um problema, o banco não resolve só por telefone, nós somos enrolados. Ficamos um tempão no telefone, deixam a linha cair e tudo. E piorou ainda mais se a gente tenta cancelar o cartão. Então, na verdade, ele opina, deveria ser obrigatório existir um lugar em que pudéssemos resolver esse problema pessoalmente. Quer dizer, ele está criticando aí o atendimento telefônico, não é, professor? E com toda razão. Nem sempre o atendimento telefônico tem sido bom nesse país. Você, muitas vezes, em vários setores da economia, você sente esse problema. Quando você tem uma demanda junto a uma operadora de telefone, e principalmente no interior do estado, você só tem o telefone como contato com a operadora. E se o serviço foi mal contratado com uma empresa terceirizada que presta esse serviço ao consumidor, ou se foi mal treinada, as pessoas que fazem o atendimento foram mal treinadas, cria-se um impasse, porque você não consegue encaminhar a solução que você pretende, como está observado aí. Você encontra essa dificuldade. Deveria ser obrigado? Bom, deveria haver pelo menos uma forma alternativa ao telefone para você poder reclamar e poder ver o seu pedido atendido. Eu acredito que isso devesse ser uma atitude até mais sensata de quem lhe oferece o serviço. Basicamente, no cartão de crédito, é claro que vão evitar sempre o cancelamento para que você continue gastando naquele cartão e, portanto, gerando receitas para aquele cartão. Normal que seja assim, mas não a esse ponto. Se você pede o cancelamento, ele tem que ser realizado sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a poupança, mais uma informação sobre as novas regras, vamos ver. Só para ficar bem claro, hein, professor, a nova regra vale para os novos depósitos, mesmo os feitos em contas já existentes. Claro. É isso mesmo, não é, professor? Agora, então, por exemplo, se eu tinha na minha conta poupança um valor X e eu depositei na sexta-feira um outro valor, que regra que vai estar valendo para o valor anterior? A nova. A nova. Para o depósito anterior também? Para o depósito anterior, não. Para o depósito feito só agora, o que valerá. eu depositei depois é que vai estar valendo essa nova regra. Muito bem, o Paulo William, ele escreve, um CDC de um refinanciamento de um carro antigo que caducou e está no... Daí ele fala de um investimento de um banco, ele pode ser negociado pelo valor original? Eu tenho que passar o carro novamente para o meu nome e tirar do nome do banco. Ficou claro, professor? Claro, não, é assim. Ele fez duas questões numa só. Ficou claro, sim. Você tem um CDC, esse CDC caducou no sentido que venceu, está tudo pago, não é? Porque senão não caduca. Ele só realmente acaba no momento em que você extingue as prestações, paga o financiamento. Você pode refinanciar esse carro? Claro, pode. Basta que, para isso, o seu financiador concorde em fazê-lo. E deve concordar, porque se o carro tem um bom estado, presta-se a garantia, claro, você terá toda a oportunidade de financiar 80% desse valor no máximo. Hoje você é obrigado a dar os 20% como parcela de entrada, tanto para o carro novo quanto para o carro usado. Portanto, você vai financiar 80% desse valor. Existe uma garantia chamada alienação fiduciária. O carro fica em seu nome, mas alienado fiduciariamente para o banco. Ele não precisa necessariamente ficar na conta ou no nome do banco. Pode ficar em seu nome, mas com alienação fiduciária a favor do banco. Muito bem, nós já voltamos, hein, com outras perguntas e respostas sobre a sua vida financeira, depois das mudanças na caderneta de poupança. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, mudança na caderneta de poupança. E quem está com a gente é o economista Celso Grise. Professor, o Carlos José Antônio, ele escreve, se no futuro a taxa de juros cair, o que poderá acontecer com a poupança? Existe mesmo segurança em colocar o meu dinheiro? Fui um dos prejudicados pelo confisco da poupança na era Collor, por isso eu tenho medo. E não é para menos, né? Não é para menos. A velha brincadeira que se faz é dizer que o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, faz sentido esse seu medo. Entretanto,
eu quero dizer uma coisa. O que esse governo está fazendo não tem nada a ver com confisco, afaste essa hipótese. Ele apenas está pensando em reduzir um pouco e muito pouco o rendimento da poupança para que não haja migrações dos fundos de investimento, como falamos no primeiro bloco, para a poupança e evitar, portanto, o problema amanhã de ter uma dificuldade para vender os seus títulos públicos. É só isto. Você pode estar tranquilo, ainda que a Selic caia muito, a poupança continuará sendo um bom investimento, sobretudo para o pequeno poupador, e não há risco nenhum, absolutamente nenhum, de confisco, de qualquer medida desta natureza. Tranquilize-se com isso. Então, para ficar bem claro para esse telespectador que está com medo de investir, claro, vamos enfatizar uma informação. A nova regra vale apenas se a Selic estiver em 8,5% ou menos. Se a taxa subir além desse patamar, a caderneta terá rendimento igual ao da regra antiga, de 6,17% ao ano, mais TR. Certo, professor? É exatamente isso e não há risco nenhum, absolutamente nenhum. Continua o investimento mais seguro do país, ou entre os mais seguros, líquido, você pode resgatar a hora que você quiser. Eu sugiro que respeite a data de aniversário para você obter a maior rentabilidade e muito fácil de você aplicar e mexer com ela. Portanto, fique na sua caderneta de poupança, que é, sem dúvida, um grande investimento. A Salete pergunta, quando eu fizer um saque de uma poupança que eu já tenho, como que fica? Em relação ao dinheiro antigo e ao novo, e também as datas de aniversário de cada uma, muda? Bom, como nós preservamos o rendimento das cadernetas antigas, eu vou sempre sugerir a você que saque primeiro das cadernetas novas, das suas contas novas. Por quê? Porque este tem um rendimento um pouco menor. Eu já insisti na ideia de que é pouco. Mas, enfim, é pouco, mas é alguma coisa. E, portanto, saque antes das suas contas novas. Só depois mexa na sua conta antiga. Este é a primeira recomendação. A segunda, mantenha o saldo até a data do aniversário, porque a caderneta, como vocês sabem, ela calcula pelo menor saldo em conta corrente a rentabilidade do mês. Portanto, tente manter o saldo até a data do aniversário, onde a sua rentabilidade será a maior possível. Professor, vai ser possível, então, essa opção de retirar do dinheiro novo? Claro. Não vai ser uma determinação do banco, então? Não, é você quem decide. A caderneta é sua. Sobre ela, você exerce aquilo que você entender seja a sua vontade. Regis de Taubaté escreve, do Tatuapé, desculpe, o Regis. Transferência entre poupanças. Com a nova regra isso muda? Eu tenho poupança em um banco e preciso transferir para a poupança de outro banco. Como fica? Quando você faz isso, mas não altera, não cria uma nova conta, nada se altera. Mas se você, para transferir daqui para cá, precisar abrir uma nova conta, você vai entrar no rendimento novo. Que eu sugiro, não faça a transferência nesse instante, mantenha. Deixe isto caracteristicamente submetido às regras antigas e goze da melhor rentabilidade. O Júlio César, ele faz uma pergunta, eu acho que o professor pode me ajudar. Ele escreve, ao ir ao banco, o meu gerente tenta migrar o valor ao CDB. Gostaria de saber, é uma renda fixa? Existem vários perfis de investidores. Qual a regra que rege o rendimento do CDB? O CDB é, sim, uma aplicação de renda fixa. É um papel de renda fixa que o banco lança e você compra. O banco usa disto para obter fundos para os seus financiamentos, para as suas operações. E você compra esse CDB e, portanto, está sujeito a um rendimento. Este rendimento costuma ser, a priori, maior que a poupança. Entretanto, quando você desconta os impostos que incidem sobre o CDB, como, por exemplo, o imposto de renda, você acaba recebendo líquido um valor ou muito próximo da poupança, ou, no caso da Selic de 9%, esse CDB estava ficando abaixo.
Então, por isso que se fez esse ajuste na poupança. E agora você vai ter, sem dúvida nenhuma, um aumento da remuneração do CDB para que ele seja competitivo com a poupança. Então, o que é que você deve fazer? Deve pedir ao seu gerente que, ao fazer a proposta para você, mostre o rendimento ao final, vamos dizer, de 30 dias, 60 dias, 90 dias, descontado o imposto de renda. Por quê? Porque esse imposto de renda é quando o prazo é mais curto, esse imposto de renda é maior. Se você deixar o dinheiro por mais tempo, esse imposto de renda é menor. Então, o que você tem que fazer é calcular, no prazo que você pretende deixar esse investimento, o rendimento líquido do CDB e compará-lo com o rendimento líquido da poupança. Hoje, eles podem estar muito equivalentes. Essa acaba respondendo a pergunta da Cláudia Luvesiti. Ela pergunta qual seria hoje a melhor opção de investimento. A poupança continua sendo, professor? Eu acho que para pequenos valores, eu acho a poupança muito competitiva, um melhor investimento para você nesse instante. Claro que nós vamos olhar os próximos dias. Os bancos vão também mexer um pouco em todas as suas aplicações. Devem melhorar as taxas de juros pagas nos CDBs. Pode ser até que o governo venha fazer alguma redução nos impostos no CDB. Eles devem reduzir as suas taxas de administração dos fundos que você aplica. Enfim, pode também haver alguma redução de impostos, aí depende do encaminhamento das negociações entre banco e governo. Enfim, isto vai ter um ajuste no prazo de 30 a 60 dias. Nós temos que observar. E aí fazer o cálculo, lembre-se disso, do rendimento líquido, final, descontado impostos, descontado tudo, quanto deixou a caderneta de poupança, quanto deixou um CDB, quanto deixou um fundo de renda fixa. E aí você toma a decisão. Professor, o fato é que o rendimento da caderneta de poupança continua muito bom. Quando se pensa em pequeno investimento, que valor é esse, professor? Pequeno investimento a partir de R$100, é um investimento muito baixo, até R$50. Você abre uma caderneta de poupança, deposita, você funciona bem, mas um CDB, para este valor, nem é aceito. Então, pequenos valores, vá direto à caderneta de poupança. São esses pequenos valores que respondem por grande parte dos depósitos, não é, professor? São as poupanças individuais das famílias pobres, das famílias de classe intermediária que vão para esses investimentos porque se sentem seguros e protegidos dentro da caderneta de poupança. E ao ir para lá, constitui uma massa enorme de dinheiro que fica à disposição do crédito imobiliário. Matias escreve: eu pretendo comprar uma moto no valor de R$5.000, porém não tenho esse dinheiro. Qual seria a melhor opção? Pegar empréstimo e pagar à vista ou fazer um financiamento? Não, existem bons financiamentos para moto, inclusive em alguns momentos de campanha, até com juros zeros. Você pode pagar por um período de tempo prolongado. Os juros zeros é sempre uma figura que, utilizada pela propaganda, pela publicidade, de fato acaba ficando juros embutidos ali dentro. Mas hoje, esses juros estão baixos, vale a pena financiar. A Regina Nascimento escreve: eu gostaria de saber se eu posso renegociar um financiamento que fiz para a compra de um carro há um mês. E também saber se é possível ela tem uma outra dúvida. Eu tenho R$10.000 na poupança, mais R$10.000 em ações, há mais de 2 anos. Nunca ganhei nada, ao contrário, sempre rendeu muito pouco. E também vou receber R$30.000. Eu gostaria de uma orientação sobre como investir. O banco, infelizmente, não dá atenção devida ao cliente. Ações é um investimento que eu, pessoalmente, gosto muito, mas quero dizer a vocês, ele é muito complicado. Por quê? Porque você tem que saber o momento de comprar ação. Você tem que comprar na hora que o preço estiver baixo. Você tem também que estar acompanhando o momento que você deve vender a ação, que é o momento em que o preço está alto. É aí que você ganha. Você deve olhar também se essa ação distribui dividendos para você, porque há ações que distribuem sim, tem até como política distribuir altos dividendos ao seu acionista. Bom, eu gosto desse investimento e quero dizer a você, não é o momento de vender. Nós estamos com a Bolsa num patamar ainda muito baixo.
Claro que, ao dizer uma coisa como essa, a gente corre o risco de estar levando a você uma informação errada, a Bolsa cair mais. É possível isso acontecer? Sim, é. Mas ela está baixa agora. Eu esperaria por um momento melhor para tentar vendê-la mais à frente. Por outro lado, um financiamento que você vai contrair, nesse instante, estão com taxas boas. Por exemplo, um crédito consignado hoje é imbatível. E se você puder contratar um crédito consignado, eu recomendo a você que o faça. Agora, não pegue financiamentos que tenham taxas mais elevadas para atender a essas suas necessidades, porque isso vai comprometer o seu orçamento. Neste caso, sugiro a você que venda as ações. Só para ficar bem claro, o crédito consignado é aquele que vem o desconto direto na folha de pagamento. Na folha de pagamento. Você dá o seu salário, no fundo, como uma grande garantia do pagamento da parcela. O tomador do empréstimo oferece esta garantia. E o banco, ao emprestar o dinheiro a você, também tem essa sua garantia de que chegou naquela data, ele entra na sua folha de pagamento, retira aquele empréstimo e você recebe, portanto, um dinheiro líquido na sua mão, descontada a prestação do financiamento. O Luiz Ricardo escreve: eu parcelei o meu cartão de crédito, paguei antes do vencimento, mas o banco cancelou o parcelamento e me negativou. O que devo fazer? Muito estranho isso, o banco não pode fazer isso. Você só pode ser negativado quando você tiver inadimplência, ou seja, quando você tiver atrasos em pagamentos. E mesmo assim não se negativa na primeira. É preciso que essa inadimplência se caracterize. Você é um devedor e, portanto, está faltante. Então, nós vamos negativá-lo. Isso é correto. Agora, absolutamente errado você ter pago e sofrer um constrangimento dessa natureza. Você até pode recorrer à justiça, mostrar esse constrangimento que você foi objeto, a injustiça de você ser negativado e ter seu nome comprometido junto ao sistema bancário, junto ao sistema financeiro, exatamente por uma arbitrariedade do cartão. O meu conselho é que você haja assim depois de uma conversa com o banco. O banco resolve isso, o cartão de crédito, resolve isso de imediato, ou então você vai ter que agir. Professor, uma última pergunta que vai servir para fechar a nossa questão sobre a caderneta. O Horácio Correia, ele pergunta, mesmo com essas mudanças, é mais vantajoso aplicar em renda fixa ou continuar poupando na caderneta? Bom, vamos distinguir. A poupança também é renda fixa. Ela está fixada, pré-fixada num indicador, que é a Selic, mais na TR, que é outro indicador. Então, ela é renda fixa também. Poupança é muito bom. O fundo de renda fixa, para ser competitivo, vai ter que abaixar a taxa de administração. E se ele conseguir isso, ele pode ficar até mais rentável que a poupança. Mas isso vai pedir um esforço da rede bancária para que seja capaz de reduzir esta taxa de administração. Segundo lugar, pode ser que alguns fundos tenham componentes que aumentem a rentabilidade disso. Pode ser. Hoje, está claro, caderneta de poupança. Professor Celso Grise, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Um bom dia. Fico muito feliz de estar com você e com os telespectadores. Até breve, professor. Bem, amanhã a gente vai falar sobre fator previdenciário. Você já sabe, mande suas perguntas para a gente. Bom dia, até amanhã.